Shanti Devi nasceu em 1926 em Delhi, Índia, e se tornou um dos casos mais famosos e intrigantes de uma possível vida após a morte, sendo bastante documentado nos anos 30 e investigado até por líderes importantes da época, como Mahatma Gandhi. Desde seus 3 ou 4 anos, ela começou a dizer que seu verdadeiro nome era Luigi Devi e que vivia em Mathura, uma pequena aldeia a cerca de 145 quilômetros de distância. Agora, o mais incrível é que Devi descrevia sua vida anterior com detalhes, como dizer o nome do marido, Kedarnath, a rua onde morava, detalhes do parto complicado que levou à sua morte e que também tinha um filho. O mais incrível em tudo isso é como alguém naquela idade poderia dizer coisas que não fazem parte ou nenhum sentido na rotina de uma criança. Inicialmente, os pais de Shanti achavam que ela tinha inventado tudo aquilo ou ouvido de alguém, mas a representação da menina na hora de dizer tais coisas não parecia ter vindo de alguém. Eles procuraram algumas pessoas a fim de encontrar ajuda. A história chegou à imprensa e ao próprio Mahatma Gandhi, que organizou uma comissão com juízes, professores e repórteres para investigar. Uma das providências foi levar Shanti até Mathura, onde fariam os primeiros testes visuais, onde a garota poderia identificar alguns lugares que conhecia. Lá, ela reconheceu pessoas, locais e objetos relacionados à vida de Luigi, que morreu cerca de 1 ano antes do nascimento de Shanti. Ao reconhecer o marido da vida passada e ver que ele estava casado novamente, Shanti mostrou-se indignada e o confrontou por isso, segundo alegaram as testemunhas na época. Durante o encontro, ela citou para Kedarnath detalhes íntimos que somente os dois poderiam saber. E isso deixou todo mundo intrigado. E mais ainda, quando a comissão confirmou muitos dos dados como verificáveis e autênticos. Embora na época não se pôde fazer quase nada a respeito, afinal, Ludi, por mais que parecia estar presente no corpo de uma garotinha, agora era somente uma garotinha mesmo, em outra vida, com outros propósitos para ela. Ficaram perguntas no ar. Shanti seria mesmo a reencarnação de Ludi? Apesar de não haver uma explicação científica definitiva para o caso, ele é frequentemente citado como uma forte evidência de reencarnação ou alguma forma de continuidade da consciência após a morte. Céticos sugerem memória falsa, influência familiar ou coincidência, mas a complexidade e a quantidade de dados verificados impressionam até hoje. E este é apenas um dos milhares de casos sobre reencarnação que pessoas alegam ter vivenciado ou experimentado. Você aí, acredita na vida após a morte? Ou melhor ainda, é possível haver vida após a morte? Será que quando nosso corpo terreno sucumbe, temos um espírito que vai para outro local e lá permanece para sempre? Ou será vestido de outro corpo em outra vida em outro lugar? São tantas as perguntas acompanhadas de silêncio ou de respostas vagas de tantos lugares que acabamos ficando com nossas dúvidas a respeito da vida e da morte. A nossa produção reuniu alguns materiais sobre esse assunto tão curioso quanto fantástico, a fim de trazer até você o que o Espiritismo, a ciência e um certo experimento chamado escola têm a nos dizer. E a conclusão de cada um é realmente chocante, talvez coincida com a sua forma de pensar também. Por isso, acompanhe esse pequeno documentário até o final, porque eu tenho certeza que vai te surpreender. Desde os primórdios, nossos ancestrais já procuravam se comunicar com os mortos. Inicialmente, os motivos eram ritualísticos ou religiosos, ou uma mistura dos dois. Geralmente pediam por proteção e principalmente por melhores colheitas. E muitas foram as civilizações que nestes rituais faziam sacrifícios, ou animais ou humanos. Com o tempo e a modernização, esse tipo de ritual, por assim dizer, foi se transformando, deixando os sacrifícios para a história
e tomando formas não menos marcantes, mas bem diferentes do que se praticava no passado. A prática evoluiu de rituais mágicos e religiosos ancestrais para movimentos organizados como o espiritualismo moderno e o espiritismo kardecista, ambos defensores ferrenhos da reencarnação e os motivos pelos quais devemos nascer de novo. Na antiguidade, civilizações como a egípcia, a grega e a romana já praticavam formas de comunicação com os mortos. Oráculos, necromancia e médiums eram comuns. Já na Idade Média, qualquer tentativa de contato com os mortos era considerada heresia ou feitiçaria pela Igreja Católica. E o resultado eram dias ou meses preso a um porão frio, úmido e fétido e, no fim, a pena capital. No século XIX é que a comunicação espírita passou a ganhar força, e cada vez mais pessoas se tornariam seguidoras dessas práticas. Segundo a história nos conta, os protagonistas do chamado espiritualismo moderno foram Catherine Lea e Margaret Fox, que ficaram mais conhecidas como as Irmãs Fox, moradoras de Hydesville, no estado de Nova York. Em 1848, elas começaram a alegar que ouviam batidas misteriosas em casa e então decidiram estabelecer um tipo de código para tentar se comunicar com um provável espírito, que depois foi identificado como um vendedor que havia sido assassinado. O caso ganhou tanta atenção na época, com vários jornais americanos e também europeus falando sobre o assunto, que deu início a uma nova forma de lidar com os mortos, e que hoje os estudiosos rotulam como espiritualismo moderno. Não só a notícia, como a prática se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos e em alguns países europeus, como Reino Unido, Espanha, Portugal e Romênia. As sessões costumavam ser realizadas em salões ou casas, geralmente na casa do próprio médium. Um caso famoso da época que ganhou bastante notoriedade foi o de uma jovem britânica, Florence Cook, de apenas 15 anos de idade. Foi quando ela começou a manifestar algumas habilidades mediúnicas. De forma espantosa, na frente de todos, Florence simplesmente produzia o que a parapsicologia e o espiritismo chamam de materializações físicas, ou seja, os espíritos apareciam ao lado dela, visivelmente, em forma corpórea. No entanto, em uma dessas sessões, Florence incorporou o espírito de uma mulher mais velha que se dizia chamar Kate King e que teria vivido no século XVIII, portanto, um século antes. Durante as sessões, Kate aparecia como uma figura feminina tangível que andava, falava e interagia com os presentes. Quando Florence dava lugar a Kate, suas feições, voz e altura mudavam visivelmente. Sir William Crookes era um cientista prestigiado, descobridor do talho e inventor do radiômetro. Quando soube desse caso, inicialmente se mostrou completamente cético, mas aceitou investigar Florence e Kate King de forma controlada em sua própria casa. Ele já havia feito outras investigações semelhantes. Tinha até reconhecimento nessa atividade de investigador paranormal e por isso mesmo decidiu aceitar mais um para juntar à sua lista de charlatanices. Porém, o que ele presenciaria a seguir mudaria sua forma de pensar. Florence, sob total ciência, foi colocada em um gabinete, ou seja, um quartinho cercado por cortinas para não sofrer interferências do ambiente. De tempos em tempos, Crookes fazia uma fotografia de forma anônima, ou seja, sem ser percebido. Ele relatou mais tarde, juntamente com suas fotografias, que Florence era vista desacordada dentro do gabinete, enquanto Kate estava fora, visivelmente viva. Assim, Crookes pôde fotografar Kate diversas vezes. Embora a qualidade da época fosse baixa pela tecnologia, eles mostravam claramente uma mulher de aparência distinta, vestida com roupas brancas, muitas vezes ao lado de Crookes. Naquela época, já era possível editar uma foto, mesmo sem Photoshop? Na verdade, a edição e alteração de fotos sempre foi possível, desde que o primeiro revelador
adicionou um elemento extra durante as revelações. Ele, mesmo não estando na cena, apareceu na imagem revelada. Então sim, já era possível. Contudo, Crookes nunca mudou seu veredito, mesmo com o risco de manchar sua reputação como cientista. Florence, por sua vez, foi acusada de fraude em sessões posteriores com outros médiuns. Os críticos da época sugeriram que Kate poderia ser a própria Florence disfarçada, o que também nunca conseguiram comprovar. O caso ainda permanece como um dos mais enigmáticos da história do espiritualismo. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas é certo que o conhece tanto pelo seu pseudônimo quanto por quem ele foi: Allan Kardec, o fundador do kardecismo, ou espiritismo kardecista, como também é chamado. O espiritismo kardecista surgiu na França no século XIX, como uma tentativa racional e sistemática de compreender os fenômenos espirituais. Rivail, mais tarde Kardec, era um pedagogo formado pela escola de Pestalozzi, na Suíça, e fluente em várias línguas. Antes do espiritismo, era conhecido por seus trabalhos sobre educação e gramática. Ele tinha uma abordagem científica e racionalista da vida, o que foi determinante para sua forma de tratar os fenômenos espirituais. Na década de 1850, na França e em parte da Europa, tornou-se popular a prática das mesas girantes, aquelas sessões em que as pessoas diziam se comunicar com espíritos através de batidas e movimentos da mesa. Inicialmente como um entretenimento, chamou a atenção de pesquisadores, entre eles Rivail. Ele começou a frequentar essas sessões com ceticismo, mas logo notou uma certa inteligência nas respostas, algo que para ele exigia uma investigação séria. Rivail reuniu perguntas e respostas ditadas por diversos médiuns e entidades espirituais, comparando os relatos para garantir coerência. E assim, com seus estudos diários, nasceram os 5 livros fundamentais conhecidos como a Codificação Espírita. As propostas do Espiritismo são simples e tentam demonstrar que nós estamos aqui para, de alguma forma, evoluirmos, ou seja, estamos evoluindo espiritualmente enquanto vivemos aqui. Evidentemente, ou evoluímos, ou o contrário disso, dependendo de nossas ações individuais enquanto encarnados. Um dos pontos mais altos do Espiritismo é a defesa da reencarnação e seus processos. Voltar a viver em um corpo físico é como uma lei natural de aprendizado, ou seja, seu espírito volta à Terra quantas vezes foram necessárias para que seu desenvolvimento seja completo. Diversos casos de reencarnação costumam ser debatidos entre aqueles que frequentam centros espíritas e sessões. E um dos mais notáveis e bem conhecidos é o da espiritista brasileira Ivone do Amaral Pereira, nascida em 1900 e falecida em 1984. Ela relatava com riqueza de detalhes memórias de vidas passadas, em especial a vida que teria tido como uma cortesã na França no século XIX, chamada Ruth Céline Jaffé. Desde criança, Ivone dizia ter lembranças vívidas de outra vida na França. Ela costumava sofrer com crises de tristeza profunda, como uma depressão não diagnosticada na época, e dizia carregar culpas que não conseguia explicar na infância. Ivone dizia receber comunicações espirituais com detalhes históricos e culturais, que, segundo seus biógrafos, ela não teria como saber naturalmente. Desenvolveu-se como médium e psicógrafa notável, publicando várias obras espíritas. De acordo com as próprias memórias de Ivone, além de cortesã de classe alta, envolvida com os poderosos da Paris do século XIX, Ruth Céline era também uma médium, que atuou bastante em sua época. Porém, por levar uma vida moralmente conturbada, acabou na miséria. Ela teria usado seus dons mediúnicos para enganar pessoas. Por isso, ela retornou à Terra em um novo corpo, em uma nova vida, mas com provas dolorosas como mediunidade ostensiva e sofrimentos físicos e emocionais. Ivone reconhecia a encarnação como uma oportunidade de reparação kármica. O Brasil, talvez por suas raízes afro-europeias,
desde seu descobrimento, possui uma forte relação com a espiritualidade. Mesmo com a força com que o catolicismo ganhou desde a colonização, os primeiros trabalhadores, para não dizer os escravos africanos, que para cá foram trazidos, mantiveram sua tradição em se comunicar com seus ancestrais, por meio de suas crenças iorubais e banto, riquíssimas em espiritualidade, simbolismos, rituais e cosmologia. O kardecismo veio para o Brasil logo após Kardec ter lançado sua primeira e talvez mais importante obra, o Livro dos Espíritos. Isso significa que ele veio para cá por volta de 1860, trazido por intelectuais, médicos, militares, jornalistas e outros profissionais liberais que tinham contato com a cultura francesa e estavam abertos a novas ideias filosóficas e científicas. Hoje, mesmo não sendo considerado uma religião, mas sim uma doutrina religiosa, o Espiritismo é, sem dúvida, um dos mais procurados por pessoas que desejam elevar sua moral e conhecimentos espiritualistas no Brasil. A ciência pode provar a vida pós-morte? O que diz a física quântica a respeito do afterlife? Será que os universos paralelos explicam uma possível vida além desta que vivemos aqui? E Einstein, oi? O que ele dizia a respeito de viver após a morte? Do ponto de vista científico, não há evidências conclusivas que comprovem a existência de vida após a morte. Pesquisadores têm estudado fenômenos como as experiências de quase-morte ou EQM, que são relatos de pessoas que passaram por situações de morte clínica e depois foram reanimadas. Alguns cientistas interpretam essas experiências como alucinações causadas por alterações químicas e neurológicas no cérebro, durante momentos críticos. Outros, porém, consideram que as EQMs podem indicar que a consciência pode existir independentemente do corpo físico. Estudos, como os do cardiologista holandês Pim van Lommel e do médico britânico Sam Parnia, investigaram pacientes que relataram consciência durante períodos em que estavam clinicamente mortos. Embora esses relatos sejam intrigantes, a comunidade científica ainda não chegou a um consenso sobre o que eles realmente significam. Um dos casos bastante interessantes em EQM foi o da escritora britânica Anita Moorjani, ocorrido em 2006, quando ela foi levada às pressas para o hospital, praticamente em seus últimos momentos de vida. Ela havia sido diagnosticada com linfoma de Hodgkin, no estágio 1A em 2002, mas se recusou a se tratar por qualquer meio convencional, uma vez que havia visto de perto o sofrimento e a morte de seu cunhado e sua melhor amiga, após terem passado por extensos tratamentos tradicionais. Apresentando falência múltipla de órgãos, Moorjani entrou em coma, situação que perdurou por agonizantes 30 horas. E foi durante esse período que, segundo a própria, passou a alegar, ela teve uma experiência de quase morte. Moorjani afirma ter vivenciado muitos detalhes característicos de uma experiência de quase morte. Em seu relato, ela também diz ter passado por uma experiência extracorpórea, isto é, quando o espírito deixa o corpo físico, mas fica próximo a ele, observando tudo o que se passa ao redor e consciente do ambiente físico. Moorjani disse que sentia forte relutância em retornar ao seu corpo físico sofredor e moribundo, mas foi encorajada a retornar por seu pai e a sua melhor amiga, que lhe disseram que ela precisava retornar e viver sua vida sem medo. Após sair do coma, os tumores de Moorjani diminuíram cerca de 70% em 4 dias e, em 5 semanas, ela estava livre do câncer e recebeu alta do hospital, embora tenha precisado passar alguns meses em fisioterapia para recuperar a força e o uso de todos os músculos e membros. Moorjani permanece livre do câncer até hoje e se tornou uma palestrante sobre o assunto. Normalmente, os relatos de pessoas que passaram por uma EQM são impressionantemente semelhantes. Frequentemente incluem sensações de paz, visões de luz intensa, encontros com entes queridos falecidos e a sensação de estar fora do próprio corpo.
Embora esses relatos sejam comuns e compartilhem características semelhantes, eles são subjetivos e difíceis de verificar cientificamente. Cientificamente falando, a questão da vida após a morte permanece sem uma resposta definitiva. Enquanto a ciência busca explicações baseadas em evidências e estudos empíricos, os relatos pessoais oferecem perspectivas que mexem bastante com a compreensão atual da consciência e da existência, que mal temos por sinal. O tema continua a ser objeto de debate e pesquisa, refletindo a complexidade e o mistério que cercam a experiência humana na morte. Em primeiro lugar, para entender melhor o que vem a seguir, o que é física quântica? Trata-se de um ramo da ciência que estuda o comportamento de partículas extremamente pequenas, como os átomos, os elétrons e os fótons. Nesse mundo minúsculo, as leis são bem diferentes do que as convencionais que regem nosso cotidiano. A pergunta: será que a física quântica pode nos ajudar a entender se existe vida após a morte? É uma das que mais intrigam os cientistas da área. A outra é sobre a existência de universos paralelos. De qualquer forma, os pesquisadores se baseiam em 3 conceitos quânticos que alguns associam à ideia de consciência ou vida após a morte. Um deles é a dualidade onda-partícula. Mas o que seria isso, André? Uma partícula, como um elétron, pode se comportar como matéria ou partícula, ou como energia, ou onda. Isso mostra que a realidade não é tão sólida quanto parece, ou seja, tudo pode ser, ao mesmo tempo, coisa e informação. Algumas interpretações filosóficas sugerem: será que a consciência também pode ser uma forma de onda que continua existindo? O outro conceito é do entrelaçamento quântico. Nesse conceito, 2 partículas podem ficar ligadas de tal forma que, mesmo separadas por quilômetros, o que acontecer com uma afetará a outra instantaneamente. É mais ou menos aquela teoria acerca de pessoas gêmeas. E isso desafia nossa noção de espaço e tempo. Algumas teorias levantam uma questão sobre isso. Será que a mente ou a alma poderia funcionar como algo entrelaçado com outra realidade fora do corpo? O terceiro conceito, talvez o mais importante deles, é o papel do observador. Em experimentos como o da fenda dupla, a simples observação de uma partícula muda o seu comportamento. Eu vou explicar melhor, calma aí. Imagine que, hipoteticamente, claro, né? Você atira bolinhas de elétrons contra uma parede contendo 2 fendas. Atrás dessa parede, há uma tela que registra onde as bolinhas batem. Se nenhum observador estiver olhando o caminho das partículas, elas se comportam como ondas, isso é, elas passam pelas 2 fendas ao mesmo tempo e formam um padrão de interferência, como ondulações na água. Mas se colocarmos um aparelho para observar por qual fenda cada partícula passa, o comportamento muda completamente. Agora, elas se comportam como partículas sólidas e o padrão de interferência desaparece. Agora, o que é que mostra esse experimento e por que isso é tão intrigante? O experimento por si mostra algo impressionante. O simples ato de observar muda o resultado. É como se a consciência do observador influenciasse o comportamento da matéria. E isso é intrigante. E ao mesmo tempo, porque sugere que, em nível quântico, a realidade só se decide quando é observada. O que levanta grandes perguntas sobre o papel da mente e da consciência no universo. Entre 1993 e 98, um grupo britânico conhecido como Grupo Experimental de Scull, ou simplesmente Scull, realizou um dos experimentos mais ousados e controversos da pesquisa psíquica moderna. Durante 5 anos, eles investigaram fenômenos que, segundo seus relatos, desafiavam as leis conhecidas da física e da consciência. O objetivo? Demonstrar que a vida continua após a morte, por meio de evidências tangíveis como sons, luzes, imagens, toques e até cheiros, geradas a partir de uma misteriosa energia criativa, como eles mesmos citaram. Esses fenômenos não se limitavam a deduções subjetivas. O grupo buscava registros físicos.
mensagens em filmes fotográficos selados, sons gravados em fitas de áudio e imagens inexplicáveis em vídeo. Era um esforço calculado. Se o volume e a variedade dos fenômenos fossem suficientemente impressionantes, até os cientistas mais céticos teriam que prestar atenção, e foi exatamente isso que aconteceu. A fama do experimento atraiu pesquisadores renomados, vindos de diversas áreas como astrofísica, engenharia elétrica, psicologia, criminologia e matemática. Nomes como Dr. Hans-Peter Studer, Dr. Theo Locker e Dr. Paul Kurti participaram de investigações rigorosas, mas também em países como Alemanha, Irlanda, Holanda, Espanha, Suíça e até mesmo Estados Unidos. Os investigadores levaram precauções ao extremo, usaram seus próprios filmes, trancaram os materiais em caixas lacradas, controlaram os ambientes. Ainda assim, imagens surgiam nos negativos e mais, mensagens codificadas, desafios enigmáticos, símbolos que pareciam querer ser decifrados. Mais tarde, os fenômenos se expandiram. Imagens surgiram em fitas de vídeo, vozes em gravações de áudio, luzes dançavam em plena escuridão, objetos se materializavam do nada. E o mais impressionante, formas humanas sólidas apareciam diante das testemunhas. As sessões duravam entre 2 e 2 horas e meia. Em muitas delas, experimentos com áudio, fotografia e vídeo ocorriam simultaneamente. A abordagem era inovadora, baseada no uso de uma energia não convencional, uma combinação de forças humanas, terrestres e espirituais, segundo o grupo. Esse modelo energético era central. Permitia, segundo seus relatos, que entidades de outras dimensões influenciassem a matéria do nosso mundo. Rapidamente, o grupo começou a receber comunicações de entidades que se identificavam como equipe de muitas mentes. Supostamente eram milhares de consciências trabalhando em conjunto para provar que a morte não é o fim, apenas uma transição para outras camadas da existência. Essas inteligências alegavam operar de realidades paralelas inacessíveis aos sentidos humanos comuns e à tecnologia científica atual. Mas, através da energia criativa, afirmavam conseguir agir sobre átomos e moléculas em nosso mundo físico, gerando fenômenos observáveis. A exigência deles era clara. As evidências precisavam ser testáveis e removíveis do ambiente experimental. Queriam fornecer provas concretas da existência de outras realidades. O que o grupo Scully produziu durante seus 5 anos de experimentos ainda gera controvérsias. Mas uma coisa é certa: a quantidade de registros e testemunhos levanta questões profundas sobre a natureza da consciência, da realidade e da própria existência humana. Se ao menos parte do que foi registrado for verdadeiro, estaríamos diante de uma das descobertas mais importantes da história moderna, a de que a consciência sobrevive à morte e que há mundos além deste.